Olá, olá, olá pessoal, aqui é o Dr. Renato Ritchie e hoje nós vamos tentar entender o que vem a ser um sono saudável, as suas alterações e como melhorá-lo. Gente, no mundo acelerado de hoje, uma boa noite de sono tornou-se uma espécie de indulgência, ou seja, em nossa lista de prioridades, ele ficou atrás do trabalho, das tarefas, do tempo social e também do entretenimento. Contudo, o sono não pode ser um luxo. Ele é tão importante para a sua saúde física e mental quanto a comida e a água. A necessidade de sono do corpo é um campo de pesquisa relativamente novo. Os cientistas estão investigando o que acontece com o corpo durante o sono e por que o processo em si é tão essencial. O que a gente sabe até agora? A gente sabe que o sono é necessário para manter as funções críticas do corpo, restaurar a energia, reparar o tecido muscular, permitir que o cérebro processe novas informações. Também sabemos o que acontece quando o corpo não dorme o suficiente. A privação do sono pode causar uma série de problemas mentais e físicos, incluindo prejudicar a sua capacidade de pensar claramente, de ter foco, de reagir, de controlar emoções. Bem, isso tudo pode resultar em sérios problemas, tanto no local de trabalho quanto em casa. A privação do sono aumenta o risco de problemas de saúde graves como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e até mesmo depressão. Ela também pode afetar o seu sistema imunológico, reduzindo a capacidade do seu corpo de combater infecções e doenças. Afinal de contas, quantas horas de sono você precisa? Bom, os nossos hábitos de sono e também as nossas necessidades de sono mudam na medida em que a gente vai envelhecendo. Vamos pegar um exemplo aqui de acordo com as recomendações do National Sleep Foundation. Você deve procurar obter as seguintes quantidades de sono de acordo com as idades. Então eles recomendam o seguinte: 65 anos e mais, em torno de 7 a 8 horas. 18 a 64 anos, de 7 a 9 horas. 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas. De 6 a 13 anos, entre 9 às 11 horas. As crianças mais novas, elas têm uma necessidade de sono ainda maiores. Muitas crianças alcançarão seus objetivos com a ajuda de alguns cochilos durante o dia. Mas as recomendações são as seguintes: entre 3 e 5 anos, em torno de 10 a 13 horas de sono. 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. De 4 a 11 meses, entre 12 e 15 horas. E recém-nascidos até o terceiro mês, de 14 a 17 horas. Alguns fatores influenciam quanto sono você vai precisar. A genética pode determinar quanto tempo você dorme. Seus genes também podem desempenhar um papel de quão bem você responde à privação do sono. Da mesma forma, a qualidade do sono que você obtém quando está ficando sonolento é um fator de quanto sono você precisa a cada noite. As pessoas que dormem com uma boa qualidade, sem acordar, elas precisam menos sono do que as pessoas que acordam com frequência ou que têm problemas para iniciar o sono, para iniciar a dormir. O resumo geral disso é que, na verdade, cada pessoa tem necessidades únicas de sono. Agora, o que podemos fazer para dormir melhor? Bom, o sono saudável pode se resumir a, enganar o seu corpo e aí o seu cérebro para ter um tempo de inatividade melhor, mais longo e também mais restaurador. Então, vamos ver algumas ideias para aumentar a qualidade do sono, bem como a sua duração. Bom, em primeiro lugar, estabeleça uma rotina de sono. Ter um horário regular para dormir e cumpri-lo pode doutrinar o seu corpo a dormir melhor. Atenha-se a uma programação e isso se inclui aí os finais de semana, feriados e até mesmo quando você está em férias.
Tenha atenção com aquele seu peludinho querido. Gente, eu não tenho animal de estimação, mas eu sei de gente que tem. Você pode adorar dormir com esse peludinho fofinho, mas o que as pesquisas mostram é que os donos de animais de estimação e que deixam seus animais dormirem com eles têm mais interrupções no sono e têm um sono de qualidade inferior. Outra coisa interessante é cortar a cafeína. Mesmo que você beba apenas durante o dia aquele cafezinho, esse estimulante pode impedir que você fique com os olhos fechados à noite. Não consuma alimentos ou bebidas que contenham cafeína depois do meio da tarde. Isso pode incluir aí chá, refrigerante, chocolate. Diminua o som do seu telefone e prometa para você mesmo guardar todos e quaisquer aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. As luzes brilhantes podem estimular seu cérebro e o que pode dificultar o seu sono. Uma parte que para muitos poderá ser muito difícil agora é o seguinte: diga não a uma bebida, né? Você pode beber aquele vinho à noite quando você está assistindo TV, mas eu acho que já está na hora de quebrar esse hábito. Isso porque o álcool interfere com as suas ondas cerebrais e aqueles padrões naturais do sono. Mesmo que você durma a noite toda, você não vai acordar sentindo-se descansado. Resumindo bem, dormir bem é estabelecer bons hábitos. Eu vou ter outros programas onde nós vamos abordar mais esse tema, tá? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre os distúrbios do sono? Primeiro vamos entender o seguinte: distúrbios do sono são condições que impedem você de dormir bem regularmente. Existem aqueles distúrbios ocasionais do sono, por exemplo, o jet lag, o estresse, aquela agenda lotada de compromissos. Eles podem interferir no seu sono. No entanto, se o seu sono é perturbado de forma constante, isso pode ser um sinal de um distúrbio do sono. Existem vários distúrbios dos sonos comuns. A insônia é uma condição marcada por problemas para adormecer, problemas para permanecer dormindo ou até mesmo as duas coisas. Outra coisa é a apneia do sono, que é um distúrbio do sono que ocorre quando as vias aéreas ficam bloqueadas de forma repetitiva enquanto você dorme. A narcolepsia envolve ataques de sono durante o dia, caracterizados por uma sensação repentina de muito sono ou adormecer sem aviso prévio. Eu tive um amigo que tinha narcolepsia. Era muito interessante. A gente ficava numa determinada aula perto do paciente no hospital, ele sentava numa caminha, enquanto o professor nos explicava a matéria. Quando íamos ver passar para o próximo leito, a gente tinha que acordar o colega porque ele adormecia sentado na cama. Era uma coisa muito curiosa. Outro problema é a síndrome das pernas inquietas, que é uma sensação que você precisa mover as pernas constantemente, até mesmo quando você está dormindo. Temos as parassonias. Parassonias são comportamentos ou movimentos anormais durante o sono, como por exemplo quando você tem um pesadelo ou aquelas pessoas que sofrem de sonambulismo. A qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade de sono. Muitas pessoas com distúrbios do sono dormem por um período de tempo adequado, mas elas não atingem aquele estágio de sono profundo o suficiente para se sentirem bem, descansados e revigorados pela manhã. Acordar com frequência durante a noite também pode impedir que você atinja os estágios críticos do sono. Os distúrbios do sono podem ser um sintoma de uma condição médica subjacente. Também teremos um programa só para este tema. Mas vamos falar um pouco sobre cada um deles aqui. Vamos começar pela apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio comum do sono. Ela ocorre quando os músculos na parte de trás da garganta relaxam e depois estreitam ou acabam até fechando as vias aéreas. Esse tecido bloqueando a passagem de ar, você não consegue fazer com que o ar entre ou que ele saia. Durante a apneia do sono, você para repetidamente de respirar durante aquele momento do sono.
Você vai acordar brevemente para retomar sua respiração, mesmo que não esteja ciente disso. O sono interrompido pode levar a sintomas como uma sonolência excessiva durante o dia, um ronco, privação do sono, insônia, boca seca, dores de cabeça. Se ela não for tratada, a apneia do sono pode levar a complicações a longo prazo e certos riscos à saúde, como doenças cardíacas, perda de memória, diabetes e até mesmo pressão alta. Se a apneia do sono for leve, o seu médico pode sugerir algumas mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, perder peso, parar de fumar, tratar aquelas famosas alergias nasais que acabam entupindo seu nariz. Para os casos moderados ou graves, o médico pode até prescrever uma máquina, que é uma máquina que atua com pressão positiva contínua nas vias aéreas. É o famoso CPAP. Esse aparelho fornece um fluxo constante de ar através de uma máscara usada que fica sobre a boca e o nariz. Esse fluxo de ar impede que as passagens se fechem quando você está dormindo. Se esses tratamentos não forem bem sucedidos, então o médico poderá considerar um tratamento cirúrgico a fim de remover ou até mesmo reduzir o tecido que se fecha nas vias aéreas. O seu médico pode também considerar a cirurgia da mandíbula. O que faz esse procedimento? Esse procedimento move sua mandíbula para frente o suficiente para que o ar possa se mover livremente atrás de sua língua e do palato mole. Se a apneia do sono não for tratada, ela pode levar a uma série de complicações médicas. E a paralisia do sono? Bom, a paralisia do sono causa uma perda temporária de controle e da função muscular, né? Ocorre naqueles momentos imediatamente antes ou logo depois de você adormecer. Ela também pode ocorrer enquanto você está tentando acordar. A paralisia do sono é um distúrbio do sono até muito comum. Teve um estudo que estimou que 7% das pessoas podem estar experimentando essa paralisia do sono. Os sintomas da paralisia do sono incluem uma incapacidade de mover os seus membros, o corpo, a cabeça, enquanto você tenta dormir ou enquanto você tenta acordar. Esses episódios podem durar alguns segundos ou até mesmo vários minutos. A paralisia do sono não tem uma única causa conhecida. Em vez disso, muitas vezes ela é considerada uma complicação de alguma outra condição. Vamos pegar um exemplo. As pessoas que têm o distúrbio do sono narcolepsia podem frequentemente apresentar paralisia do sono. Outras condições subjacentes, como problema de saúde mental e privação do sono, podem desempenhar um papel, assim como o uso de medicamentos e até mesmo o uso de substâncias ilícitas. O tratamento para a paralisia do sono visa principalmente abordar a condição ou o problema subjacente que pode estar causando a perda da função muscular em primeiro lugar. Por exemplo, os médicos podem prescrever antidepressivos para as pessoas que têm paralisia do sono causada por problemas específicos de saúde mental, como o transtorno bipolar, por exemplo. Vamos falar um pouquinho agora do sono e da insônia. Insônia é um distúrbio do sono dos mais comuns. Acredita-se que cerca de 1/3 dos adultos apresentem sintomas de insônia. Veja, até 10% têm sintomas graves o suficientes para serem diagnosticados como insônia clínica. Se você tiver insônia, pode ter dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo. Também pode fazer com que você acorde muito cedo ou até impedi-lo de se sentir revigorado depois de dormir. A gente tem os seguintes tipos de insônia. Aquela insônia temporária que pode ser causada por eventos da vida, incluindo-se aí o estresse, um trauma ou uma gravidez. Mudanças em seus estilos de vida, em seus hábitos diários, como começar um trabalho com horas de trabalho não tradicionais, também podem levar a uma insônia temporária. Por outro lado, nós temos o quê? A insônia crônica, que, no entanto, pode ser o resultado de um distúrbio ou uma condição subjacente. Dentre esses distúrbios, nós temos a obesidade, dores crônicas nas costas,
dores no joelho, ansiedade ou depressão, a própria menopausa e aí de novo aquela situação do abuso de substâncias. Mas como tratar a insônia? Bom, os tratamentos mais comuns para a insônia incluem o seguinte: a terapia cognitivo-comportamental, né, o TCC. Você trabalhará com um terapeuta para tratar problemas de saúde mental subjacentes como ansiedade ou depressão. Temos também um curso de higiene do sono. Aí um especialista em sono vai trabalhar com você para estabelecer as melhores práticas de sono. Tratamento para as condições subjacentes. Aí é o seguinte, o seu médico vai identificar um problema que pode estar contribuindo para o seu problema de sono e vai tentar tratar ambas as condições. Através de medicamentos. Bom, a curto prazo, alguns medicamentos para dormir podem ajudar a aliviar os sintomas de insônia, sem dúvida. Mas também temos aquelas coisas que envolvem o quê? As mudanças de estilo de vida. Ajustar a sua agenda, as suas atividades diárias, também pode ser benéfico. Isso inclui evitar cafeína, exercícios perto da hora de dormir e vai por aí afora. Resumindo, para a insônia, o objetivo principal do tratamento da insônia é ajudar você a dormir mais facilmente. O objetivo secundário é ajudar a tratar qualquer causa ou condições subjacentes que o impeçam de dormir. Aqui também nós vamos ter programas para falar um pouco mais sobre a insônia, tá bom? Bom, vamos para o próximo problema, que é a privação de sono. Apesar da importância do sono, 35,2% dos adultos americanos obtêm menos de 7 horas de sono por noite. Cerca de 70 milhões de adultos americanos têm problemas crônicos do sono. Gente, isso é um absurdo de gente. A privação do sono tem um efeito cumulativo na sua saúde. Quer dizer o seguinte, quanto mais tempo você ficar sem dormir adequadamente, tanto piores serão seus problemas de saúde. A privação de sono a longo prazo pode causar uma variedade de problemas. Por exemplo, problemas de memória. Durante o sono, acontece que o seu cérebro limpa aquelas placas e proteínas que vão se formando ao longo do dia. Se você não tem um sono adequado, essas placas e proteínas podem ficar por ali mesmo. Com o tempo, isso pode interferir na maneira como você processa e lembra de novas informações, também como na forma como você vai formar as memórias de longo prazo. As pessoas com privação de sono também têm imunidade enfraquecida. Ou seja, se você não dormir o suficiente, as defesas imunológicas do seu corpo não podem resistir a bactérias e vírus invasores, incluindo aí resfriados e as gripes comuns. Pode ocorrer também uma diminuição da libido. As pessoas que sofrem de privação do sono também podem ter um desejo sexual mais baixo devido a uma queda dos níveis de testosterona. Outra coisa que pode acontecer com a privação de sono são as condições cardiovasculares. Doenças cardíacas, pressão alta e outras condições cardiovasculares são muito mais comuns em pessoas com privação crônica de sono. E o ganho de peso? Sim, pesquisas acabam mostrando que não dormir o suficiente pode fazer você desejar alimentos com alto teor de gordura e um alto teor calórico. Além disso, as substâncias químicas no seu cérebro, que normalmente dizem para você parar de comer, acabam não sendo tão eficazes se você não dormir o suficiente. Isso pode fazer com que você coma e assim ganhe peso. Bom, um resumão da privação de sono é o seguinte: pense em um corpo privado de sono como um carro com um pneu furado. Olha, o carro está funcionando, mas ele está se movendo lentamente, com menos capacidade e menos potência. Quanto mais você dirigir nessa condição, com o pneu furado, mais vai danificar o seu carro. Além de problemas de saúde mais sérios, a privação do sono também pode causar desequilíbrio e aumentar o risco de acidentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os benefícios
do sono, né? O sono de boa qualidade pode evitar muitos problemas de curto prazo, como fadiga e até problemas de concentração. Mas ele também pode prevenir sérios problemas de saúde no longo prazo. Por exemplo, uma inflamação reduzida. A perda de sono pode causar inflamação em todo o corpo, que vai levar a possíveis danos às células e aos tecidos de uma forma geral. A inflamação a longo prazo pode levar a problemas crônicos de saúde, como, por exemplo, a uma doença inflamatória do intestino, né? O sono também ajuda numa concentração melhorada. As pessoas que dormem adequadamente são mais produtivas e apresentam um melhor desempenho, uma memória e concentração maiores do que as pessoas que sofrem de privação crônica do sono. Também comer menos caloria é um efeito benéfico do sono. A perda e a privação do sono perturbam aquelas substâncias químicas, os hormônios que são responsáveis pela regulação do apetite. Isso acaba levando você a comer demais e possivelmente ganhar peso. Então, dormir o suficiente pode sim ajudar. Outra coisa que eu já falei é a diminuição do risco de doença cardíaca e do acidente vascular cerebral. Dormir mal aumenta o risco de problemas cardiovasculares crônicos, como doenças cardíacas, pressão alta e até mesmo derrame. O sono saudável reduz o seu risco. Outra coisa é o risco da depressão. Você sabia que o sono inadequado ou de baixa qualidade aumenta o risco de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental? Além disso, 90% das pessoas que foram diagnosticadas com depressão relatam uma baixa qualidade do sono. Então, gente, que fique o recado aqui para vocês. Uma boa noite de sono é muito mais do que evitar as bolsas e olheiras lá embaixo dos olhos, tá? Agora, como é que é o tratamento dos problemas do sono? Os problemas de sono de curto prazo podem não precisar de tratamento médico a partir do seu médico. Mudanças no estilo de vida ou tratamento com substâncias com opções de venda livre podem ser suficientes. Agora, os distúrbios crônicos do sono provavelmente vão precisar de um plano de tratamento médico. O tipo de tratamento do sono que você usa pode depender de vários fatores. Primeiro, claro, a causa subjacente dos distúrbios. O que é que está causando isso? Depois, o tipo de distúrbios que você está enfrentando. E há quanto tempo você está lidando com esse distúrbio? Os regimes de tratamento para problemas crônicos do sono geralmente incluem uma combinação de mudanças do estilo de vida aliados a tratamentos médicos. Seu médico pode ajudar a identificar quando os tratamentos mais sérios, como cirurgia, por exemplo, serão necessários. Aí você deve estar me perguntando, e os comprimidos para dormir? Bom, as pílulas para dormir podem ser mais úteis para as pessoas com problemas de curto prazo, como jet lag ou estresse. Esses medicamentos são projetados para ajudá-lo a adormecer ou permanecer dormindo. Agora, eles podem ter consequências graves se forem utilizados no médio e longo prazo, incluindo-se aí o risco de dependência, né? As pílulas para dormir de venda livre, comuns, ajudam a regular seu ciclo de sono-vigília com baixa dose de antihistamínicos, como por exemplo a difenidramida ou o succinato de doxilamina. As pílulas para dormir prescritas são ainda mais propensas a causar problemas de dependência. É por isso que você deve trabalhar em estreita colaboração com seu médico e usá-los apenas pelo tempo necessário, né? Então existem medicamentos, eu não estou aqui para falar de medicamentos, para não induzi-los a ficarem usando remédios, né? Mas tipo Zolpidem, Rameuteon e outros, mas podem ser consultados com os seus médicos. Agora, existem alguns auxiliares naturais do sono. Algumas pessoas com privação do sono podem evitar os medicamentos e usar tratamentos alternativos para que os ajude a dormir um pouco mais. Por exemplo, a melatonina, que agora também chegou aqui no Brasil, é um hormônio que ajuda a regular o ciclo
circadiana, ciclo sono-vigília do seu corpo, ela está disponível agora como um suplemento dietético. Volto a dizer, converse com seu médico. A valeriana é outra droga, outra substância, que ajuda de forma natural a dormir. Ela é extraída de uma planta e é vendida como suplemento dietético. No entanto, a pesquisa sobre seus efeitos na insônia ainda não é tão conclusiva assim. Mas a valeriana tem sido usada. Outra planta é a lavanda, né? E a aromaterapia de lavanda está sendo usada como auxílio para dormir. Esse extrato da flor roxa pode ser usado como suplementos. É claro que os pesquisadores continuam procurando maneiras naturais de induzir o sono. A gente vai ter um programa só para falar desses soníferos naturais, tá bom, gente? Com relação à terapia. Bom, terapia cognitivo-comportamental é considerada um tratamento de primeiríssima linha para alguns distúrbios do sono, incluindo aí a insônia. Se você tiver problemas para adormecer e permanecer dormindo, conversar com um terapeuta vai poder ajudar. Aí vocês dois vão trabalhar juntos para identificar, para corrigir os padrões de pensamento invasivos ou até mesmo ideias que possam estar impedindo você de ter um sono reparador. Também temos a questão dos óleos essenciais. 3 tipos de óleos essenciais são promissores no tratamento dos problemas do sono. O óleo essencial de lavanda, esse perfume relaxante, é usado em uma variedade de produtos que promovem o sono. Pesquisas sugerem também que ele pode influenciar o seu sistema nervoso, promovendo um sono melhor e mais restaurador como resultado. Outro é o óleo de sálvia, né? O óleo de sálvia também pode aumentar o relaxamento, o que pode promover o sono. E também temos aquelas misturas de óleos, né, que são projetadas para promover o sono. Também temos essa disponibilidade. Essas misturas geralmente acabam incorporando aí óleos como lavanda, abeto, camomila, todos eles com propriedades relaxantes. Todos esses óleos foram estudados em virtude do seu impacto no sono. Outra técnica para ajudar, a hipnose. Com a hipnose você pode aprender a relaxar o corpo e a mente em preparação para o sono. A hipnose também é usada para reduzir a dor e aliviar os sintomas de condições de saúde que podem impedir o sono reparador, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Um hipnoterapeuta treinado usará instruções verbais para ajudá-lo a entrar em um estado profundo de relaxamento e foco. O terapeuta pode ajudá-lo a aprender a responder a sugestões ou induções que tornam o sono mais fácil e restaurador. Foi sugerido que a hipnose pode aumentar a quantidade de tempo que você permanece no ciclo do sono profundo. Isso pode melhorar a qualidade do sono e permitir que você se sinta mais descansado. Outra coisa legal é a meditação guiada. A meditação é aquela prática de focar a mente em um pensamento ou objetivo, como, por exemplo, reduzir o estresse ou relaxar. Pessoas que começaram na meditação podem descobrir que a prática as ajuda a aprender a relaxar e descansar. Como resultado, o sono pode se tornar mais fácil e repousante. As meditações guiadas são normalmente realizadas por terapeutas, hipnoterapeutas ou outros profissionais treinados em técnicas adequadas. Essas instruções podem estar disponíveis em fitas ou podcasts, aplicativos ou até mesmo em vídeos. Você também pode ter aula de instrutores. O resumão da terapia é o seguinte: cada distúrbio do sono requer uma abordagem de tratamento diferente. Portanto, sempre fale com um médico sobre o assunto. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo do sono. Isso é muito importante. Existem 2 tipos principais de sono. O sono de movimento rápido dos olhos, também conhecido como sono REM, e o sono não REM. Quando você adormece, você entra no sono não REM. Isso é seguido por um breve período de sono REM e, desse jeito, o ciclo vai continuando durante toda a noite. O sono não REM é dividido em 4 estágios que variam do sono leve até o sono profundo. Cada estágio é responsável por uma reação corporal diferente. Por exemplo, no estágio 1,
suas ondas cerebrais começam a desacelerar, ajudando você a passar do estado de vigília para o sono. Você entra no estágio 5 do sono, ou conhecido também como sono REM, cerca de 90 minutos depois que adormeceu. Esse é o ponto durante o qual você experimenta o sonho. Aqui você vai ver que seus olhos se movem rapidamente de um lado para o outro, que é o REM, né? Movimento rápido dos olhos. A sua frequência cardíaca também volta a um ritmo quase normal e você pode sentir paralisia em seus membros. O estágio REM fica mais longo a cada ciclo de sono. Os estágios REM começam curtos, mas os estágios REM posteriores podem durar até 1 hora. Em média, um adulto vai experimentar de 5 a 6 estágios REM por noite. Todos os estágios do sono são importantes, mas o sono profundo e o sono REM são os mais críticos. Importantes funções restauradoras do sono ocorrem nesse momento. A ansiedade do sono. Você provavelmente está familiarizado com o efeito que a ansiedade pode ter no sono. Se você já ficou acordado com as tarefas inacabadas do dia passando pela sua cabeça, então a relação entre os dois já está muito clara para você. O estresse e a ansiedade são os principais fatores de risco para muitos distúrbios e interrupções do sono, incluindo-se aí a insônia. A ansiedade pode tornar mais difícil adormecer e pode impedir que você tenha um sono reparador. Da mesma forma, as pessoas que sofrem de problemas crônicos de sono podem desenvolver ansiedade como resultado. A hora de dormir pode despertar muitas preocupações e medos de que você terá outra noite de sono ruim. É o suficiente para prepará-lo para uma noite agitada de virar para cá e virar para lá. Se a sua ansiedade está afetando o seu sono apenas ocasionalmente, algumas mudanças de estilo de vida podem tratar esse distúrbio. Uma breve caminhada diária pode ajudar a prepará-lo para dormir, assim como tirar 1 hora antes de dormir e guardar todos os eletrônicos ou escrever a lista de tarefas que está passando pela sua cabeça. Se seus problemas de sono se tornarem crônicos, aí sim é hora de você conversar com seu médico. Ele pode sugerir possíveis tratamentos para insônia, como soníferos ou terapia cognitivo-comportamental, ou o que for necessário para você. Agora eu queria falar um pouquinho, todo mundo já me conhece sobre isso, falar um pouco sobre o hormônio do sono. O hormônio melatonina, que é feito naturalmente pelo seu corpo, ajuda a dizer ao seu corpo para desacelerar a noite e se preparar para dormir. É por isso que muitas vezes ele é chamado de o hormônio do sono. Embora a melatonina não seja a única responsável pelo sono, nós vamos falar um dia, numa nova próximo encontro, sobre isso, ela afeta o ritmo circadiano natural do seu corpo. Esse ritmo biológico diz para você quando acordar, quando comer e quando dormir. Por exemplo, à medida que seu corpo se sente que o dia está ficando mais escuro, o corpo acaba produzindo mais melatonina a fim de prepará-lo para a hora de dormir. Quando o sol nasce, seu corpo sente a luz e ele acaba interrompendo a produção de melatonina para que você possa acordar. Os suplementos de melatonina de venda livre também estão disponíveis e agora aqui no mercado brasileiro também, mas como sempre digo, converse sempre com seu médico. Se você está tendo insônia ou outros distúrbios do sono, considere os suplementos, mas converse com seu médico. Eles podem aumentar os seus níveis hormonais para que seu corpo volte ao seu ciclo normal de sono-vigília. Tenha em mente que os efeitos colaterais da droga são possíveis, por isso, pode ser aconselhável discutir essa tomada de melatonina com o seu médico antes mesmo até de começar a tomá-la. Além de promover um sono saudável, a melatonina também pode reduzir a azia e os sintomas de zumbido. Nós vamos ter um programa falando só de melatonina. Agora, pensando nos bebês, vamos falar um pouquinho sobre a regressão do sono? Os bebês, todo mundo sabe, né? Eles precisam de muito sono nos seus primeiros dias. No entanto, por volta dos 4 meses de idade, o ciclo de sono deles pode estar meio comprometido.
Então isso é conhecido na medicina como regressão do sono dos 4 meses. Isso é normal e é temporário, mas pode ser frustrante tanto para os pais quanto para o bebê. Durante esse período, os bebês estão crescendo e aprendendo mais sobre o ambiente. Isso acaba resultando em mudanças no seu padrão de sono. O seu bebê pode acordar durante a noite e, pior, se recusar a voltar para a cama. Os sintomas de regressão do sono incluem agitação, menos sonequinhas durante o dia ou até não dormir durante a noite. Se o seu filho também estiver apresentando sintomas como febre, escorrimento nasal ou dor de estômago, ele pode estar doente. Você pode gerenciar a regressão do sono tentando fornecer saídas para o seu bebê usar toda a sua energia e habilidades recém-descobertas. Permita bastante envolvimento e tempo para explorar isso. Quer dizer, deixa o bebê ocupado durante o dia. Ele vai ficar tão cansadinho que vai acabar dormindo à noite. Você também pode garantir que seu bebê esteja bem alimentado. Os bebês que estão atingindo novos marcos de desenvolvimento ou explorando cada vez mais os seus arredores podem se distrair e ter menos probabilidade de comer adequadamente. Uma barriguinha cheia pode ajudá-los a dormir mais. Além disso, certifique-se de deixar os quartos o mais escuro possível, né? Um quarto escuro pode sinalizar para eles voltarem a dormir se por um acaso eles acordarem. A luz, contudo, pode estimulá-los, incentivando-os a acordar, né? Muitos papais eu vejo, às vezes acabam deixando aquela luzinha acesa, porque vai que ele vai acordar de noite. Isso é errado, tá? Obtenha mais dicas para lidar com a progressão do sono de 4 meses num próximo programa que a gente vai fazer também. Olha quanta coisa nova vai ter por aí, gente. Concluindo. Bom, para concluir, nós vamos dizer o seguinte: para alguns, o sono vem tão naturalmente quanto piscar ou até respirar. Para outros, dormir com qualidade suficiente é um grande desafio que requer mudanças no estilo de vida ou até mesmo uma intervenção médica. Existem inúmeras razões para os problemas do sono, desde estressores de curto prazo até distúrbios do sono graves e de longo prazo. Se você tiver problemas crônicos de sono, converse com seu médico sobre como encontrar uma solução. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e no próximo encontro nós vamos continuar nosso super bate-papo. Um beijo no coração e até lá, se Deus quiser.